Flamengo tem 2 desfalques para o jogo contra o Criciúma na quarta-feira, dia 4. Filipismo em alta. Dono do Botafogo disse que adora o Flamengo. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Mas quero pedir para vocês que começaram a nos assistir que deixem o like de vocês. O like de vocês é muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal e é muito gratificante para o nosso trabalho. Você que não é inscrito, tem um botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800. E aqui no canal Paraquedista Rubro Negro e na página Maurício Paula Santos, vocês ficam sempre por dentro sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então vamos para as informações, meus queridos e minhas queridas. Flamengo ganha 2 posições e Fluminense namora com Z4. Vou trazer para vocês daqui a pouquinho a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro após a 36ª rodada. Rodada que foi boa para o Flamengo, que subiu aí 2 posições. Então vamos lá. Faltam 2 rodadas para o fim do Brasileirão. E 2 times seguem vivos na luta pelo título, que é o Palmeiras e o Botafogo. E restam 2 vagas na zona de rebaixamento. Rapaz, olha só. Fluminense segue colado na zona do rebaixamento com empate em Curitiba. Então vou trazer a tabela atualizada para vocês. Primeiro Botafogo, 73. Segundo Palmeiras, 70. Terceiro Flamengo, 66. Quarto Internacional com 65. Quinto Fortaleza com 65. Fortaleza que perdeu. Sexto, São Paulo, 59. Sétimo, Bahia, com 50. Oitavo, Corinthians, com 50. Nono, Cruzeiro, com 49. Décimo, Vitória, com 45. 11º, Grêmio, com 44. 12º, Vasco da Gama, com 44. 13º, Atlético Mineiro, 44. 14º, Atlético Paranaense, 42. 15º, Juventude, com 42. 16º, Fluminense, com 40. 17º, Criciúma, 38. 18º, Bragantino com 38. Pô, Bragantino é brincadeira, hein? 19º, Cuiabá com 30. E o 20º, Atlético Goianiense com 27. Ou seja, Cuiabá e Atlético Goianiense estão rebaixados. Aí a briga está aqui entre Bragantino com 38, Criciúma com 38, Fluminense com 40. E vamos botar aí o Juventude no bolo com 42. Então, esses times têm 2 rodadas para saírem da zona do rebaixamento e tem 2 rodadas para Botafogo ou Palmeiras serem campeões, né? Flamengo ontem, que teve um jogo de 2 tempos no Maracanã contra o Internacional, mandou no primeiro tempo, amassou o Internacional no primeiro tempo, marcando 3 gols, né? Gol aí do Léo Ortiz de cabeça, teve 2 gols de Michael, né? Mas no segundo tempo o Internacional reagiu, né? Partiu para cima do Flamengo, conseguiu marcar 2 gols ali. Até o Léo Ortiz falou que o fator predominante ali para essa queda de rendimento foi o cansaço, né? Realmente o time jogou com uma intensidade muito grande no primeiro tempo, não tirou o pé do acelerador, e isso ocasionou um certo desgaste, um certo cansaço na equipe, e eles quase deram mole. O Rossi é muito instável no gol, né? Tem partidas que ele faz aí belas defesas, tem partida que ele toma gols assim, que até eu acho que aquele Diego Cristiano Flamengo, aquele goleiro que a gente chamava ele de mão de alface, mão de dinossauro, conseguiria pegar. Incrível como ele oscila. Eu acho que o Flamengo também tem que pensar no ano que vem contratar um goleiro para poder disputar a posição com o Rossi, para ele não se sentir tão seguro de si e parar de cometer esses erros bobos, né? Vou falar sobre aqui Carlos Alcaraz, gente. Carlos Alcaraz que entrou no segundo tempo e foi muito vaiado pela torcida, né? Charles Alcaraz errou passes, perdeu bolas e recebeu vaias ao ser questionado sobre a maior contratação da história do clube. Felipe Luiz reconheceu que o momento do argentino não é dos melhores, mas não abandonou o atleta. Antes de trazer aqui as falas de Felipe Luiz, eu vou colocar um posicionamento meu. O Gerson, quando voltou do Olympique de Marseille, voltou mal. Foi muito criticado.
Gerson, esse ano, depois que ele veio da cirurgia, foi muito criticado. Hoje é o melhor jogador do Brasil, melhor meio-campista do Brasil na atualidade. Tanto que é titular absoluto da seleção brasileira. Michael, quando chegou no Flamengo lá atrás, foi muito criticado pela torcida. Ah, pé de rato, manda embora. Passou por problemas psicológicos, se recuperou, foi vendido para o Al Hilal. Voltou esse ano também, voltou mal. Começou a crescer de produção novamente. Então, vou continuar. O Wesley, quando chegou no Flamengo, pé de rato, manda embora, porque vendeu Rodinei. Ontem bateu recorde. Ontem bateu um recorde que foi estipulado desde 2019 até 2024. Então tem que ter paciência. Charlie Alcaraz tem 21 anos de idade, é um garoto, se eu não me engano fez 22, né? Semana passada ele fez aniversário. 22 anos de idade, é novo. Se não tiver paciência, a gente vai acabar queimando um jogador promissor. E a contratação mais cara do Flamengo tem a pré-temporada aí no ano que vem. Felipe Luiz vai usar essa pré-temporada para poder melhorar esse garoto. Então vamos para o que disse Felipe Luiz na coletiva de imprensa sobre Alcaraz. Abre aspas. Ele é um jogador que dá tudo pelo time. A gente vê o esforço dele. Cada vez que ele erra ou perde uma bola, a gente vê que ele tenta de novo. Ele não se esconde do jogo. É um cara com muita força e, obviamente, que não está no seu melhor momento. Mas é um jogador que dá tudo. Todo jogador passa por fases boas, fases ruins, fases melhores, de muita confiança. Ou até de jogadas que você erra e acabam dando certo. E tem fases que você não está no seu melhor momento. Ele não está passando por uma fase horrível, porque ele trabalha, porque ele treina muito, porque ele presta atenção nos treinos, ele presta atenção nos vídeos, então ele acaba executando, fecha aspas, disse Felipe Luiz antes de complementar. Ele complementa aqui, ó. Abre aspas, a execução não está tão fina, mas é questão de tempo. A única coisa que eu posso fazer é dar todo o suporte para ele, dar todo tipo de carinho para que ele possa superar essa fase, que não é tão boa para ser o Alcaraz que todo mundo quer que ele seja. Sem pressa, um jogador que assinou um contrato longo com o Flamengo e que tem bastante tempo. Precisamos dar apoio e suporte para ele, porque o que a gente pede, a torcida pede. É raça. Então, é raça, ele está dando. Depois a qualidade e a finura com a bola. Às vezes mais, às vezes menos. Mas a raça está aí e a gente está vendo isso. Fecha aspas, acrescentou Felipe Luiz, né? E após a vitória do Flamengo ontem, John Textor, que estava com a equipe do Botafogo comemorando o título da Libertadores da América, parabéns à equipe do Botafogo. John Textor, dono da casa da equipe de General Severiano, comemorou a vitória do Flamengo contra o Internacional, o próximo adversário do clube alvinegro. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas, eu adoro o Flamengo, quero agradecer a Rodolfo Landim, quero agradecer ao Gabigol, quero agradecer ao Wesley, todos os meus jogadores favoritos do Flamengo. Ótimo trabalho, Rio de Janeiro. Fecha aspas, disse o dono da SAF do Botafogo durante a festa do título da Copa Libertadores da América. Tão felizes igual o pinto no lixo e parabéns, mereceram mesmo, com um jogador a menos. Amassaram aí o Atlético Mineiro que o goleiro lá falou que na final eles não perdem, aí foram vice para o Flamengo na Copa do Brasil, dentro da casa deles, foram vice para o Botafogo lá na Argentina, ficando com 2 vice aí no ano. Agora a rivalidade unilateral deles, né? Vão ficar até fora da Libertadores de 2025. Bom, para o jogo contra o Criciúma na quarta-feira, Gerson e De La Cruz receberam o 3º cartão amarelo e desfalcam o Flamengo no duelo contra o Criciúma. É isso aí, 2 desfalques por cartão amarelo. Bom, aqui não, Inter. Flamengo venceu o Internacional por 3-0 no domingo no Maracanã. Com a vitória, o Flamengo quebrou a invencibilidade do rival. O Inter não perdia uma partida desde o dia 18 de agosto, quando foi derrotado para o Atlético Goianiense. Ou seja, o Flamengo não ganhou de qualquer time. Ganhou do Internacional, que passou por problemas da catástrofe lá no Rio Grande do Sul. Senão estaria estaria melhor colocado no Campeonato Brasileiro. É o líder do segundo turno do Brasileirão, um time que estava 16 rodadas sem perder, e o Flamengo foi e quebrou a invencibilidade do Internacional de Porto Alegre, né? Bom, filipismo está no ar.
Após Felipe Luiz assumir o Flamengo, o clube se tornou um dos maiores destaques ofensivos do Brasileirão. É o primeiro em grandes chances criadas, 31, é o primeiro em finalizações na área, 98, é o primeiro em gols esperados, 17,8, primeiro em toques na área do rival, 281, primeiro em passes ganhos no ataque, 54, segundo em jogos sem sofrer gols em 4 partidas, né, não consecutiva, segundo em finalizações, 154, dado do SofaScore, né? E muito isso aí se deve também às faltas de gols do Flamengo, né, que finaliza muito e marca pouco, né? Nós sofremos com a Pedro dependência. Desde a grave lesão de Pedro na data FIFA, no dia 4 de setembro, o ataque do Flamengo está sofrendo para balançar as redes. Os atacantes rubro-negros finalizaram apenas 9 vezes ao gol nesse período, ou seja, fizeram 9 gols enquanto ataque, enquanto o Pedro está aí de molho. Nesses 3 meses, sem o camisa 9, apenas Gabigol, Plata e Michael, que marcou 2 ontem, e Felipe Tereza balançaram as redes. Bruno Henrique foi o único que não marcou e vive um longo jejum de 16 jogos sem gol. Meus queridos, tá ruim para o lado do Bruno Henrique, né? Bom, isso aqui é uma fala do Vene Casagrande, vou dar crédito a ele, eu copiei porque eu achei muito interessante. É impossível o torcedor do Flamengo não ficar animado para 2025. Felipe Luiz chegou em um Flamengo totalmente bagunçado e ainda precisa lidar com muitos desfalques. Mesmo assim, faz um trabalho muito bom desde a sua chegada. A pergunta é: imagina começando uma pré-temporada com o elenco todo à disposição e participando da montagem do elenco. O futuro é promissor, realmente. Depois da chegada de Felipe Luiz, dá gosto ver o Flamengo jogando quando ele perde, que ele perdeu para o Fluminense, né? Foi a única derrota do Felipe Luiz, está 10 jogos invicto, né? Mesmo nos empates, dá gosto ver o Flamengo jogando, coisa que não acontecia outrora. É um time que joga para frente, que joga com garra, com disposição, com a marcação alta. Tá de parabéns, esperamos que no ano que vem o Flamengo seja muito melhor do que foi nesse ano de 2024. Bom, atualização do departamento médico. Médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri, falou sobre o prazo de retorno de 4 jogadores que se recuperam de lesões graves. Arrascaeta, a previsão que volta em janeiro, fez uma artroscopia. Cebolinha está fazendo trabalho de transição já no campo, volta em janeiro. Pedro, entre maio e julho. E Matias Vinha, entre julho e setembro. Lembrando que o Departamento Médico do Flamengo prioriza os cumprimentos de cada uma das etapas de recuperação. A projeção de retorno dos jogadores é uma estimativa que pode sofrer alterações durante o processo. Outro jogador também que está aí voltando é Luiz Araújo, que deve ser relacionado para o jogo contra o Criciúma. Apesar dele ter sido relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro, que era um jogo importantíssimo, final de Copa do Brasil, nos outros jogos ele está sendo preservado para poder preservar o jogador, para que a lesão que ele sofreu e vem se recuperando não tenha nenhum problema. Então o retorno dele vai ser gradual. Então se ele voltar, se relacionado para o jogo contra o Criciúma, se ele entrar, deve entrar lá no finalzinho do jogo, faltando 20, 15, 10 minutos. E Gabigol ontem entrou aos 43 minutos do segundo tempo, muitos torcedores criticaram e tal. Gabigol já está focado no Cruzeiro, gente. Então assim, ele entra para poder ali ter a torcida gosta, a torcida quer, fica pedindo. Talvez ele não entre no jogo contra o Criciúma, porque se ele tomar o cartão amarelo não vai ter despedida dele contra o Vitória aqui no Maracanã, dia 8. Então, a cabeça dele já não está mais no Flamengo, ele já não é mais do Flamengo, ele está ali, mas não é mais jogador do Flamengo. Vamos ser conscientes, né? Bom, o Wesley se tornou o primeiro jogador do Flamengo a registrar pelo menos 9 desarmes e 4 interceptações em uma única partida do Brasileirão, desde o início do registro desses dados em 2019. Aquilo que eu falei do Carlos Alcaraz lá atrás. Muitos pediam a saída do Wesley, pé de rato, cabeça de bagre, e olha só como o Wesley cresceu.
Na partida contra o Internacional, ele alcançou exatamente esses números, além de vencer 12 de 20 duelos disputados com um aproveitamento de 60%. Fonte aí do Data Futebol. Parabéns para o Wesley, né? Bom, Felipe Luiz falou sobre o gol de Léo Ortiz, que saiu uma jogada ensaiada e valorizou o auxiliar Daniel Alegria, coisa que nós não víamos também na era Tite, eram jogadas ensaiadas. E agora nós temos jogadas ensaiadas, nós temos transição, nós temos tudo que nós queríamos com o Felipe Luiz. Vamos para o que disse aqui, Filipinho. O Alegria, Daniel, né, é um cara que desenha a bola parada. Ele que analisa a bola parada. A bola parada tem um fator muito importante no jogo. A bola parada, às vezes, desbloqueia o jogo. Acho que é fundamental ter pessoas na comissão técnica que possam ajudar. Fecha aspas, disse Filipinho. E realmente foi um gol ali que pegou na bochechinha, meus queridos, na bochechinha da rede ali, vencendo o goleiro do Internacional, abrindo o placar para o Flamengo e deu início aí essa vitória de 3-2 ontem no Maracanã, né? Bom, Felipe Luiz afirma que não é justa a comparação do Flamengo de 2019 e o Botafogo de 2024. Finalmente, alguém falou algo sensato com relação a essa comparação esdrúxula que tentam fazer a todo instante. Lembrando que o Flamengo lá atrás já tinha conquistado o título do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, da Libertadores da América. O Botafogo ainda está esperando mais a penúltima rodada para isso acontecer. Se acontecer, se o Internacional não ganhar do Botafogo, aí abre margem para novamente o Palmeiras, se ganhar, né, ultrapassa aí no critério de desempate. Aí vai decidir o jogo na última rodada, o campeonato na última rodada. Então vamos lá. Vamos para o que disse Felipe Luiz com relação a essa comparação que foi perguntada a ele. Título super merecido. Faz crescer ainda mais o nível do Brasileiro e da Libertadores. Eu não acho justa a comparação. Cada ano que passa o futebol evolui. Nós fomos os melhores em 2019 e o Botafogo está sendo o melhor em 2024. Fecha aspas, disse Felipe Luiz e pronto, cara. Não tem que ficar fazendo essa comparação chata, essa comparação boba, desnecessária. Bom, vamos lá. Felipe Luiz, em coletiva sobre o jogo contra o Criciúma, ele disse o seguinte, abre aspas, preparar bem um jogo contra o Criciúma. É um adversário que vive uma fase que não é tão boa, está no rebaixamento, joga com nervosismo e a gente tem que usar as nossas armas para poder vencer. Ou seja, tem que se aproveitar do nervosismo do Criciúma, que vai querer partir para cima, vai estar jogando em casa, vai querer tentar o resultado, e o Flamengo, com estratégias que Felipe Luiz vai utilizar, vai tentar ganhar o Criciúma dentro da casa deles. E não tem nada de poupar, não. Mas para entregar para o Fluminense cair, tal, não é benéfico para o Flamengo por questões financeiras. O Flamengo investiu muito esse ano, muito mesmo. Então precisa recuperar um pouco desse dinheiro, chegando numa boa colocação no Campeonato Brasileiro, né? Agora falar sobre colocação, mais um recorde de público no Brasileirão do Flamengo, né? Tá pontuando aí, eu acho que as 8 maiores rendas do Brasileirão é do Flamengo. Torcida marca presença e o Flamengo tem um público presente de 56.571 pessoas, totalizando uma renda de R$ 2.983.722,50, com 53.175 pagantes. Parabéns à torcida rubro-negra, essa realmente não abandona o time. Ao contrário de times aí que estão na zona do rebaixamento, times lutando para chegar pelo menos na fase de repescagem aí da Libertadores da América, e a torcida não vai no estádio. Agora bota show de pagode que a torcida vai. Ingressa R$ 5,00, a torcida que o time está brigando para não cair para a zona do rebaixamento não vai apoiar o seu time. Mas isso aqui é Flamengo. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.